Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, na paz e na graça do Senhor Jesus. Irmãos, infelizmente, o pior cego é aquele que tem tudo para enxergar, mas não quer enxergar. Nós temos vivido um mundo hoje, acredito que a pior geração de todos os tempos. A geração mais pecaminosa, mais incrédula, mais enganada, mais soberba, mais prepotente, mais gananciosa e mais materialista. O pior cego é quem não quer enxergar. Eu quero dizer aqui para vocês, baseado em Tiago capítulo 1, versículo 26 e 27. A Bíblia diz assim, irmãos: ouça o que o Espírito diz à igreja. Ouça o que o pastor prega, o que o Espírito Santo fala através do pastor. Aliás, dentro da Bíblia, sem engano, sem mistura, o vinho sem mistura, a palavra sem adulteração. Escute bem o que diz a palavra de Deus. Em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Irmãos, se tem uma coisa que está acabando o mundo, não é a política. Não é os empresários apenas. Não é a sociedade em si. Mas uma praga chamada religião. Aliás, a religião que Deus considera, você tem que entender o que é a religião que Deus considera. Então, diz assim em Tiago, capítulo 1, versículo 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A sua religião é vã. Escute bem, irmãos. Não se iluda. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço jejum, faço oração, eu faço isso, aquilo, então eu sou de Deus. Não, você pode estar sendo equivocadamente enganado. Você pode estar sendo enganado, até mesmo dentro da sua própria igreja, e não está sabendo. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ora, a religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e a si mesmo guardando-se incontaminado do mundo. Você está entendendo o que diz a palavra de Deus? A religião que Deus considera, a religião pura para o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos, visitar as viúvas, visitar os órfãos, as viúvas na tribulação, e a si mesmo guardando-se, se guardando do mal, incontaminado do mundo. Incontaminado do mundo. Então quer dizer que o Brasil nem um país religioso ele é. Porque se o Brasil fosse um país religioso, eles cuidavam dos órfãos, visitavam os órfãos, visitavam as viúvas, cuidavam das viúvas na tribulação, e assim mesmo se guardando do mal, incontaminado. Porém, cuidava dos órfãos, das viúvas, sem se contaminar com o mundo. Sem se contaminar com o mundo. Eu vejo uma coisa catastrófica no meio das famílias. As famílias deixam de cuidar de casa para cuidar de uma igreja de 4 paredes. Gente, isso não é profético. A família foi instituída há mais de 4.000 anos atrás. Aliás, há mais de 6.000 anos atrás.
Quando Deus restituiu família, 4.000 anos depois foi que Deus veio restituir a igreja. Então a família está acima da igreja. A família está acima de 4 paredes, irmãos. Você precisa acordar para isso. Antes de você cuidar da igreja, você tem que cuidar da sua família. Você precisa entender isso. As pessoas estão sendo enganadas dentro da própria igreja e está dizendo: Senhor, Senhor. Jesus, uma certa vez, ele disse: como é que vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu mando? Como é que vocês me chamam de Senhor e não obedecem o que eu mando, o que eu digo, o que eu falo? Então eu não sou Senhor de vocês. Uma certa vez um jovem saiu do meio da multidão e disse: Jesus, manda o meu irmão dividir a herança entre eu e ele. Jesus disse: quem me instituiu juiz no vosso meio? Quem é que me instituiu repartidor entre vocês? Desde quando eu posso interferir na vida de vocês se eu não sou Senhor de vocês? Irmãos, preste atenção, pelo amor de Deus. Não adianta eu estar preocupado com direita, com esquerda, se eu não levar uma nação a ter um verdadeiro encontro com Deus. Nós precisamos entender isso, meus irmãos, pelo amor de Deus. Então, o Brasil não é nem um país religioso, porque se fosse um país religioso, eles cuidavam dos necessitados. Eles iam visitar os necessitados. Eles cuidavam dos sofridos. O Brasil é um país devoto de costumes. O Brasil é um país cheio de costume, e os costumes não tem nada a ver com ser cristão, com ser de Deus. O que é costume, missionário? É você ter uma atitude assim: não, eu tenho que fazer isso, se eu não fizer isso, eu não sou de Deus. Eu vou fazer isso, se eu não fazer aquilo, se eu não fazer isso que está sendo mandado, eu não sou de Deus. Ah, se eu não for rezar o Pai Nosso, se eu não fazer uma campanha, se eu não fazer uma corrente, se eu não fazer isso, não fazer aquilo, então eu estou em falha com a minha devoção. É isso que está acontecendo no Brasil. Então isso é um ato religioso. Esse dia eu visitei umas igrejas. Eu fiz uma viagem, aproveitei para fazer uma pesquisa em algumas igrejas. Você passa de frente à igreja católica, tem um monte de gente lá fazendo o nome do Pai, se benzendo, rezando. Isso é um ato religioso, que não tem nada a ver com o que Jesus manda. Eu fui ver algumas igrejas evangélicas, tá lá a pessoa ungindo com azeite, passando numa porta, com candelabro na mão, com cajado na mão, com envelope na mão, fazendo isso, aquilo, porque se não fizer aquilo, não está agradando a Deus. Não é por aí, irmãos. Você sabe o que é princípio? Você entende o que é princípio, meus irmãos? Então isso é um ato religioso. Tem pessoas que saem de manhã para fazer uma campanha, uma corrente, um propósito, e deixa a casa suja, a pia suja, a casa suja, tudo bagunçado, marido sem tomar café, marido sem almoçar, tudo bagunçado, e vai para a igreja. Isso é o quê? Um ato cristão? Não, isso é um ato religioso. Você tem que ir na igreja, é bom você ir na igreja, mas antes você tem que cuidar da sua primeira igreja, que é a sua família. Que é a sua família. Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará nos céus. Muitos vão chegar até Jesus e dizer assim: Senhor, na tua presença nós comemos, bebemos, expulsamos demônio em teu nome. Jesus vai dizer: afasta de mim, maldito, para o fogo do inferno, que está separado para Satanás, para os demônios e para aqueles que fazem a sua vontade. Eu não vos conheço. Vai dizer para muitos que diziam: em teu nome expulsamos demônios.
Em teu nome, na tua presença, nós bebemos, comemos, expulsamos demônios. Jesus vai dizer: afasta de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque eu não vos conheço, mas a Bíblia diz que Deus esquadrinha todo o coração. Deus examina todo o coração. Deus sabe de todo o coração. Mas por que ele vai falar isso? Por que ele vai falar isso? Aparta-vos de mim que eu não vos conheço. Porque Jesus não vai conhecer muitos como seus filhos. Jesus não vai reconhecer muitos como seus filhos. Não, mas eu vejo fulano operar milagre. Ah, é? Você precisa ler Mateus 24, 24. Lê Mateus 24, 24, que você vai entender. Se o caráter de um homem de Deus se reflete no que ele tem, ou se é nos milagres, e se é no que ele tem, e se é também nos milagres que ele apresenta. Você precisa ler Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Jesus falou assim, você precisa ler a palavra de Deus. Não vai pensar que milagre vai constatar que eu sou de Deus. Olha o que diz Mateus 24, 24, Jesus diz. Olha o que Jesus diz: porque surgirão falsos cristos? Porque fugirão, ou melhor, surgirão, há de suceder, há de vir falsos cristos e falsos profetas, operando grandes milagres e sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos, se possível, para enganar os próprios filhos de Deus. Irmãos, eu constato que eu sou um cristão, que eu sou um homem de Deus, é com meus compromissos diários, é com meu caráter, é com aquilo que eu faço ou com aquilo que eu deixo de fazer. Não, mas fulano é homem de Deus, porque orou por mim, eu fui curado. Não, isso não constata apenas isso, que você é um homem de Deus, que a pessoa é de Deus, e sim o caráter que ele mostra. Caráter, as atitudes boas, corretas, que ele mostra. Então Jesus disse: porque surgirão falsos cristos, ou seja, Cristo com C minúsculo, e falsos profetas, operando grandes sinais, milagres e prodígios, para enganar os próprios eleitos, para enganar os próprios filhos de Deus. Agora, aqui em Mateus 24, no versículo 5, diz assim, versículo 4 de Mateus 24: vide que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerra, rumores de guerra. Vide, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Irmãos, cuidado. Será que aí onde você está é uma igreja cristã? Ou é uma sinagoga de Satanás? Você já parou para refletir isso? Você já parou para analisar isso? Você já parou para refletir? Então o Brasil, irmão, não é nem um país religioso, porque a verdadeira religião que Deus considera é amar o próximo. É visitar os órfãos, as viúvas, os necessitados. Aí onde você está congregando, os pregadores visitam os órfãos, as viúvas, mata a fome do necessitado, vive, investe no reino de Deus, como a Bíblia manda. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Porque o povo diz assim: o Brasil é um país cristão. O Brasil é um país que nem religioso é. Porque se o Brasil fosse um país religioso, os primeiros que visitavam os órfãos, as viúvas, nas suas necessidades, nas suas tribulações, eram os pregadores. Porém,
ele se guardava do mundo incontaminado, ou seja, eles não se contaminavam com o mundo. Deus abençoe. Deus ilumine aonde chegar esta mensagem. Que Deus abra o coração, que Deus abra a mente, que Deus abra a sua visão no nome do Senhor Jesus Cristo. E não se esqueça que você tem que congregar, tudo bem. Tem que ofertar, dizimar, amém. Mas primeiro você cuida da sua igreja, que é a sua casa, que é o seu lar, que é a sua família. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus derrame bênçãos, conversão. Não adianta eu chamar sem Deus, Senhor, Senhor, e não fazer o que Ele manda, como diz a sua palavra, como diz a sua palavra. A Bíblia diz: pregai em tempo e fora de tempo. Pregai em tempo e fora de tempo. Sem ganância, sem soberba, sem orgulho, sem contaminar o seu coração. Incontaminado. Você tem que viver uma vida incontaminada, ou seja, não contaminar. Cuidado, porque o momento é agora. Reflita, analise. Tire essa noite, essa madrugada, esse momento na hora que você está ouvindo essa mensagem, para refletir. Para refletir. Deus abençoe. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Diga graças a Deus. Deus abençoe aonde chegar esta mensagem.